Amém, queridos. Nós estamos hoje com a responsabilidade de estar ministrando, a palavra nessa noite. E eu queria que você, ficasse bem atento àquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém? O título dessa mensagem é Eu decido qual caminho seguir. Quando fala em decisão, o que você pensa, sobre responsabilidade, compromisso, algo que pode ter uma consequência positiva ou pode ter uma consequência negativa, Eu lembro do dia que eu tomei a decisão de casar, a primeira coisa que eu escutei foi: não se esqueça que a partir do momento que ela sair da casa dos pais dela, é tua responsabilidade cuidar da vida dela, Então, decisão, às vezes traz um peso, e nós precisamos saber disso, E nós somos homens e mulheres tementes ao Senhor, e nós não fugimos das responsabilidades que é colocada nos nossos ombros. Por quê? Porque nós temos Deus que nos direciona, porque nós temos Deus que nos encaminha para tomarmos a decisão correta, Então, eu decido qual caminho seguir. E eu vou estar ilustrando uma pequena historinha para que você vá construindo algo na tua mente. O caminho que nos trouxe até aqui. Aí você pode falar: nossa, Eliel, teve um caminho, Uma pergunta mais básica, do que essa. Uns veio de carro, outros veio de moto, outros veio a pé, outros pegou, carona, mas nós estamos aqui. Queridos, e todo caminho, que a gente pega, é porque a gente quer chegar em algum destino, em algum lugar, Então, saímos da nossa casa e viemos para a igreja, Então, um caminho, uma origem, estávamos na nossa casa, tínhamos um destino, vir até a igreja, Quando saímos do nosso trabalho, da nossa casa e vamos para o nosso trabalho, nós também temos uma origem e temos um destino, E nesse caminho, nós podemos encontrar também, alguns obstáculos, como uma chuva, um acidente, algo, que vai fazer com que a gente venha atrasar ou até mesmo não chegar no nosso destino. Vamos também, encontrar por esse caminho, situações que vão nos prejudicar e até mesmo não fazer a gente chegar no nosso objetivo. Vamos também passar, pela vontade de Deus. Então, nós falamos algumas palavrinhas e eu quero recordar com você. Nós falamos sobre caminho, nós falamos sobre destino, nós falamos sobre origem, nós falamos sobre obstáculo, nós falamos sobre objetivo e nós falamos sobre a vontade de Deus. O caminho que nos trouxe até aqui, Nós percorremos isso e no nosso caminho a gente faz algumas escolhas. Essas escolhas, elas podem ser positivas, como também elas podem ser negativas. Não tem jeito. Nós vamos precisar fazer escolhas. Quando eu disse para você que nós tomamos um caminho da nossa casa para vir à igreja, muitas vezes você tem mais de um caminho para chegar até aqui. Às vezes um caminho mais rápido, pode ser um caminho mais demorado, mas que seja mais seguro para você. Você coloca no GPS, ele vai te dar lá se tem algum acidente ou se tem alguma coisa, que vai interromper ou que vai atrapalhar a tua chegada, que pode, às vezes, até te atrasar, ou você ter que desviar dessa rota.
E muitas vezes nós vamos precisar pegar alguns atalhos para poder chegar até o nosso destino, né? Então, nós passamos por isso, né? E nem sempre, né, na nossa caminhada, nós vamos acertar todos os caminhos. Às vezes, pela nossa ótica, nós estamos imaginando que até chegarmos aqui, até o dia de hoje, nós acertamos todos os caminhos. Eu posso imaginar assim, como a minha vida foi conduzida até aqui. Mas pode ser que a ótica de Deus não foi o melhor caminho, não foi a melhor decisão. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e qual é o caminho que Deus tem destinado para cada um de nós. Por quê? Porque esse caminho que nós tomarmos, ele vai ter uma relevância muito grande nas nossas vidas. Por quê? Porque está relacionado sobre a decisão que nós precisamos tomar. E como cristão, nós precisamos entender que para nós só existe um caminho. E esse caminho, ele é a vontade de Deus estabelecida para nós. Fora da vontade de Deus, qualquer caminho que eu e você tomar, nós podemos se dar mal. Vai vir as consequências das nossas decisões. Então, que você reflita sobre isso. O que eu estou, né, a maneira como eu estou caminhando e como eu cheguei até aqui, está debaixo da vontade de Deus? É o que Deus tinha estabelecido para mim? É o que Deus tinha estabelecido para você? Pode ser que nós erramos, pode ser que nós acertamos, mas uma coisa nós sabemos: nós chegamos até aqui. Errando ou acertando, nós chegamos até aqui. Mas a nossa caminhada não se encerra no dia de hoje. Nós ainda vamos tomar muitas decisões nas nossas vidas. Nós ainda vamos precisar passar por vários caminhos. E às vezes esses caminhos vão nos levar a um destino que é a vontade de Deus. E muitas vezes nós vamos errar e vamos perseguir um caminho que está fora da vontade de Deus. E qual será a consequência desse caminho? Nós precisamos refletir sobre isso, né? E precisamos desvendar qual é a vontade de Deus, quais são os caminhos que Deus tem estabelecido para mim e para você. Na vida cristã não existe atalhos. Tenha isso em mente. A nossa caminhada com Cristo não tem atalhos. Atalhos somos nós, que às vezes desviamos do caminho de Deus. E quando nós falamos sobre a vontade de Deus, nós temos um alvo na frente. Então o caminho de Deus, ele é reto. Nós só enxergamos o alvo. Nós só enxergamos Deus lá na frente. O caminho que Satanás, ele oferece para nós, ele vai ter placas. Vire à direita, vire à esquerda, retorne. Mas os caminhos de Deus, não. Deus está te mandando você seguir reto. Não tem atalhos. E eu queria comentar sobre essas palavras que eu falei, né, um pouquinho antes da gente entrar, para ficar um pouco mais sério, né, essas decisões que a gente precisa tomar. A primeira palavra foi caminho, né, e eu queria ler um versículo com você que está em Salmos 86, 11, diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Esse versículo ele contém algumas palavras-chave, como ensino, caminho, ação, direção, vontade e submissão. E aqui eu quero chamar a tua atenção para que você comece a pensar, não somente no caminho que você precisa traçar durante o dia,
mas que você comece a fazer uma ligação com a tua vida cristã, com o caminho que Deus preparou para você e o caminho que você tem seguido. Será que esse caminho está baseado na vontade de Deus? Né? Nós aprendemos e obedecemos a andar no caminho de Deus. É muito importante nós também lembrarmos que quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós obtemos o favor dele para as nossas vidas. É ele que cuida de nós, é ele que vai nos direcionar. E como eu disse, os caminhos que nós tomamos, as decisões que nós muitas vezes precisamos tomar, ela vai nos levar a uma direção. E às vezes essa direção, como eu disse, está fora da vontade de Deus. Por isso que você precisa refletir nessa noite, por quais caminhos você tem andado. Você tem obedecido aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, e muitas vezes nós não buscamos saber do Senhor qual é a vontade dele para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos intimidade, nós não temos relacionamento com o Senhor. Como é que você vai conseguir descobrir, né, o que a pessoa quer que você faça se você não tem relacionamento com ela, se você não conversa com ela, se você não busca nela aquilo que ela tem para a tua vida? E com Jesus não é diferente. Eu e você precisamos ter intimidade, precisamos ter relacionamento com Deus, para nós sabermos qual caminho tomar, qual decisão tomar, porque às vezes, queridos, algumas decisões que nós tomamos na nossa vida não tem volta. Às vezes a consequência é pesada. Nós falamos também sobre origem e destino. E Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Origem e destino. Onde nós estávamos? Perdidos. Nós estávamos na mão de Satanás. Nós estávamos sobre o domínio de Satanás. Destino. O que Deus fez? Deus foi lá e nos resgatou. Deus foi lá e nos tirou da mão do inimigo e nos trouxe para o seu reino, para um reino de amor, um reino de paz. Nós éramos escravos. Hoje, nós temos prazer de ser escravos, mas ser escravos do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Ao contrário de Satanás, Satanás nos escravizávamos para que nós, cada dia mais, chegássemos à miséria, ou às vezes chegássemos até a morte. E qual é o intuito dele? Que nós venhamos a morrer sem conhecer ao Senhor e sem saber qual é o nosso destino. A origem nós sabemos. Todos nós nascemos, né, com pecado, nascemos praticando o pecado, mas Jesus ele veio e nos resgatou. Uma outra palavra que eu comentei também sobre obstáculos, Salmos 18, do 32 ao 33, diz assim: Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Isso é uma promessa do Senhor. Olha o que ele fala, ele remove os obstáculos que estão na nossa frente. E esses obstáculos muitas vezes podem nos tirar da presença do Senhor. E quando nós entendemos e quando nós acreditamos, né, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, esses obstáculos Ele tira, para que os nossos pés, né, ande pelos montes. Isso traz para nós um descanso. Traz para nós
confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Traz para nós a certeza de que Deus é conhecedor de todas as coisas. E muitas vezes nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos buscar no Senhor. Por quê? Porque tem obstáculos que nós não vamos conseguir transpassar, nós não vamos conseguir passar. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele vai limpando os nossos caminhos, Ele vai tirando os obstáculos para que nós pudéssemos andar de acordo com a sua vontade. Nós vamos deparar muitas vezes com desafios, que às vezes aos nossos olhos é impossível da gente transpor. Mas se nós olharmos todas as promessas que Deus tem na palavra dele, a nosso respeito, e nós começarmos a buscar nele, saber qual é o propósito dele para as nossas vidas, Deus vai nos direcionar, Deus vai fazer com que a gente tome o caminho correto. E se nesse caminho correto tiver obstáculo, Ele vai tirar. Isso é uma promessa para a minha e para a sua vida. Nós também falamos sobre objetivos. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os nossos planos e os nossos objetivos, eles precisam estar alinhados à vontade de Deus. Ele tem o melhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes nós queremos ensinar a Deus, ou às vezes nós queremos até dar uma ajudinha para Deus. E muitas vezes esse nosso esforço vai nos atrapalhar. Por quê? Porque Deus tem o plano perfeito, Deus tem o projeto perfeito para as nossas vidas. E a mim e a você, cabe apenas nós nos submetermos à sua vontade. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Precisamos sempre usar o se. Se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor deixar, eu farei. E muitas vezes, nós, depois de tomarmos as atitudes, e aí dá ruim, aí a gente chega até o Senhor para poder resolver o problema que nós criamos. Então, queridos, a promessa do Senhor na palavra, Ele fala que Ele sabe quais são os planos perfeitos para as nossas vidas. E mais uma vez eu digo, para sabermos quais são os planos do Senhor, nós vamos precisar ter uma vida de intimidade. Nós vamos precisar dobrar os nossos joelhos e buscar em oração para saber quais são os planos perfeitos que Deus tem para mim e para a tua vida. Isso é essencial na vida do cristão. Se nós não tivermos debaixo da oração e debaixo da palavra do Senhor, nós não vamos conseguir descobrir o que o Senhor tem para mim e para você. Nós falamos também sobre vontade de Deus. Diz assim Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Nesse versículo, se nós obedecermos o que esse versículo fala, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. Nós estamos dizendo para Deus que Ele é a nossa força. Ele é o Deus que tem o controle da nossa vida. Mas nós precisamos abrir os nossos lábios, nós precisamos reconhecer quais são as vontades de Deus para as nossas vidas. E se nós estivermos fora da vontade de Deus, nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos reconhecer e nós precisamos nos arrepender para que nós possamos voltar e fazer com que a vontade de Deus ela seja plena nas nossas vidas.
Não existe meio termo, queridos. Não existe. A nossa vida é sim, sim e não, não. É certo ou é errado. Não tem meio termo. Então, que você possa alinhar a tua vida, que você possa refletir sobre essas 5 palavras que nós comentamos, né, nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acomodados na nossa vida cristã. Muitas vezes nós estamos no caminho errado, nós permanecemos lá na origem e esquecemos do nosso destino. Nós estamos batendo de frente com muitos obstáculos. Os objetivos que Deus colocou para mim e para você, nós não estamos fazendo, e nós também estamos desalinhados da vontade de Deus. Que nós possamos refletir sobre isso. Eu não sei se, né, quantos aqui, quando foi, né, acho que a maioria aqui tem carteira de motorista e passou por essa experiência de tirar a carteira. Foi difícil, não foi? Você senta no carro, a minha instrutora foi a Luciana. Jesus amado, né? Muito bom. Obrigado, viu, Lu? Mas a tua instrutora, ela senta do teu lado e ela fala para você, ó, primeiro você vai colocar o carro em ponto morto, você vai ligar o carro, você vai engatar a primeira, você vai colocar, primeiro você coloca o pé na embreagem, engata a primeira, depois você vai descendo o freio de mão aos poucos e você vai acelerando, mas não acelera muito não, porque senão pode fritar a embreagem ou o carro morrer. Se você soltar a embreagem demais, o carro também vai morrer, e aquilo ali dá um parafuso, né? Você fica, Jesus, onde é que eu estou? Será que eu dou conta de tudo isso? Alguém passou por essa experiência? Todo mundo, né? Isso às vezes gelava o nosso coração, dava palpitação. E hoje? Você lembra que você tem que ligar o carro, que você tem que colocar o pé na embreagem, que você tem que acelerar, que você tem que trocar de marcha? Tudo isso é automático na nossa cabeça. A gente não lembra mais da instrutora. Ó, faz isso primeiro, faz isso segundo, faz isso por terceiro, faz isso por quarto, e tem aquela listinha. Hoje é automático. Então, nós estamos no piloto automático. Por quê? Porque aquilo se tornou fácil para nós. Quando nós ouvimos a primeira vez era difícil. Mas agora, se deixar o carro, vai sozinho. Principalmente, né, no nosso caminho, no nosso trajeto que a gente faz todos os dias. E a nossa vida cristã não é diferente. Nós podemos estar também no automático, no piloto automático. Porque se você voltar lá atrás e lembrar da tua conversão, lembrar de onde o Senhor te tirou, você tinha temor pelo pecado. Você tinha temor em fazer as coisas erradas. Você tinha temor em desagradar a Deus. A gente sempre fala do primeiro amor. Queimava. Eu desejava estar na casa do Senhor, eu desejava estar nas reuniões de oração, nas reuniões de jovens, no culto. Reflita sobre isso, queridos. Às vezes nós estamos no automático. Tenho que ir para a igreja no dia da célula, tenho que ir para a igreja no dia de domingo, tenho que ir para a igreja aos sábados, jovens, adolescentes. Então a gente faz isso tudo no automático. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer mudar isso em nós. Ele quer que nós saímos do piloto automático e nós
voltemos a refletir sobre quando nós tomamos a decisão de caminhar com o Senhor. Por quê? Porque quando nós tomamos a decisão, ardia nos nossos corações a chama pela presença do Senhor. E às vezes nós hoje não temos mais sede, não temos mais fome, não temos mais vontade, não temos mais desejo de estar diante da presença do Senhor. E às vezes nós fazemos só por fazer, para agradar, por estar aqui, porque eu tenho um compromisso. Não. O Senhor quer que você venha na casa dEle, porque você tem paixão por Ele. Porque Ele é o teu tudo. Não é porque A ou B está te chamando. Não. É porque ainda arde dentro do teu peito a chama do primeiro amor. E muitas vezes, queridos, nós precisamos entender que o Senhor está nos direcionando para algo novo, para caminhos novos, para objetivos novos. E nós, muitas vezes, não estamos dando ouvido para aquilo que o Senhor tem falado e para aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu hoje de manhã, junto com o Tavares, pelo menos para mim foi a primeira experiência, né? Nós fomos convocados a trazer uma palavra num velório. E vamos lá, né? E quando a pastora e o pastor nos falou, vai lá, nos apresenta, dá a palavra assim, assim. A primeira coisa que veio ao meu coração veio baseado em cima da palavra que nós iríamos ministrar nessa noite. E aqui eu entro com você. Aqui fica um pouco mais sério essa nossa palavra. Nós falamos sobre origem e falamos sobre destino. A irmã que estava ali naquele caixão, o destino dela já estava traçado. O seu objetivo já tinha sido cumprido. Mas para mim, para o Tavares e para a família que estava ali, ainda não tinha chegado o nosso fim. Mas para ela, chegou. E para nós não é diferente. Nós estamos aqui, estamos respirando, estamos na casa do Senhor. Nós ainda estamos na caminhada. Nós ainda estamos buscando todos os dias estarmos fazendo a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala, Mateus 7, 13 e 14, nós vamos estar lendo, muitos conhecem essa passagem. Essa passagem, ela é o final ali do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala do Sermão da Montanha, onde Jesus ele traz como se fosse para nós, cristão, como se fosse a nossa constituição. Ali está aquilo que nós temos que fazer para nós termos a nossa vida todos os dias debaixo da vontade do Senhor. E eu queria ler esses 2 versículos com você. Eu queria que você refletisse daqui para frente. Porque nós falamos sobre vários caminhos, nós falamos sobre atalhos, nós falamos sobre direção, mas aqui a conversa começa a ficar um pouco mais séria. Aqui só existe 2 caminhos, não tem uma terceira via, não tem uma terceira alternativa. E eu e você precisamos estar encaixado em um dos 2 caminhos. Mas o Senhor fala para nós escolhermos um, porque esse caminho que nós vamos seguir é o que o Senhor está direcionando. Esse caminho vai nos levar ao céu, esse caminho vai nos levar à vida eterna com Ele. Se nós escolhermos outro caminho, nós também vamos saber qual é o nosso destino. É o inferno.
E infelizmente, eu digo isso para você nessa noite, não tem uma terceira via, não tem como você ficar em cima do muro. Ou nós tomamos uma decisão nessa noite, de alinharmos as nossas vidas, aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos, ou o nosso destino será o inferno. Pode ser uma palavra dura, é uma palavra dura, mas é a verdade, é a palavra de Deus expressa na Bíblia. Não existe meio termo, querido, para mim e para você. Quando essa palavra veio ao meu coração, falei, Deus, é forte eu ter que ministrar isso. Mas essa palavra ministrou muito ao meu coração. E Deus me fez as mesmas perguntas. Qual caminho que você tomou? Qual caminho você está seguindo? É o caminho do céu? Ou é o caminho do inferno? É o meu caminho? Ou é o caminho de Satanás? Porque como eu disse, muitas vezes nós estamos no piloto automático, estamos dentro da igreja, estamos ouvindo a palavra do Senhor, estamos sendo ministrados, e às vezes nós estamos também ministrando as pessoas, mas nós estamos tão ali no piloto automático que nós esquecemos que existe dois caminhos. Muitas vezes nós nem... Qual foi a palavra dessa semana da célula? Para nós termos uma mentalidade de vida eterna. Você lembra das 3 perguntas que foram feitas? Uma delas é, você costuma pensar na vida eterna? Na nossa célula saiu tanta conversa boa, né? Foi muito bom, foi um tempo gostoso que nós passamos ali. Deus edificou muito as nossas vidas com essa palavra. E quando nós estávamos ministrando, e aí, refletindo sobre essa palavra, por às vezes estarmos no automático, nós não pensamos na vida eterna. Nós achamos que a nossa vida se encerra aqui. Não. Essa vida, ela vai traçar o nosso destino. Essa vida vai determinar para onde nós vamos. Leia comigo lá, Mateus 7, 13 e 14. Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Se você prestar atenção nesses 2 versículos, Jesus começa, esse versículo com a palavra entrai. Deus está, através dessa palavra, Deus ele está nos dando um alerta. Deus já está nos dando uma direção. Deus já está apontando um caminho. E Deus já está falando para nós, escolha esse caminho. Às vezes a gente lê essa passagem e às vezes a gente não para refletir sobre essa palavra, entrai, porque foi por ela que Deus começou. Jesus fala da existência de 2 portas, e Jesus também fala da existência de 2 caminhos. A porta estreita e o caminho estreito. A porta larga e o caminho largo. Não tem como, porta estreita, caminho largo. Não tem como, porta larga, caminho estreito. Elas se casam, porta estreita com caminho estreito, porta longa com caminho espaçoso, elas se casam. Não tem como você escolher uma porta e escolher um outro caminho, não tem como. Se você escolher a porta
estreita. Quando você abrir a porta, você vai se deparar com um caminho estreito. Se você escolher a porta larga, espaçosa, você vai abrir ela e você vai encontrar um caminho espaçoso. Reflita sobre isso. Porque Jesus, ele já deu, né, a direção para nós. E ele já fala para nós escolhermos qual porta. Ele já nos direciona. E nós precisamos entender, né, que quando Jesus ele fala de porta, ele está falando de escolha. Ele está falando que é a entrada. Quando você chega na tua casa, você abre a porta, você está entrando nessa porta. Então ela é o início, ela é o começo. E quando fala de caminho, está falando do nosso estilo de vida. Está falando dos nossos passos. Está falando da nossa direção. Primeiro você escolhe a porta. E uma vez escolhida a porta, automaticamente vai aparecer o caminho para você. Quando Jesus, né, estava escrevendo, né, o Sermão da Montanha, e a palavra de Deus, ela fala, né, em nenhum momento Jesus falou para nós que seria fácil a nossa vida com Ele. Seguir a Jesus, nós vamos precisar renunciar muitas coisas. Nós vamos precisar deixar muitas coisas. Não é fácil. Mas é o que a palavra diz. E o que a palavra diz, ela fala para mim e ela fala para você. Que nós possamos refletir sobre isso. Qual porta nós tomamos? Porque se nós tomamos a porta estreita, saiba que o caminho é estreito. Você vai precisar se encolher, você vai precisar se ajeitar, você vai precisar tirar bagagens das tuas costas, da tua vida, porque nesse caminho você não vai conseguir percorrer com essas bagagens. Aonde nós vamos parar vai depender do caminho que nós tomarmos. E eu queria que você seguisse o caminho que o Senhor direcionou para nós. O Senhor falou, ó, pega a porta estreita. E quando a gente vê, Jesus ele fala, né, que a porta larga, muitos estão nela. Vai todo mundo. Mas a porta estreita, poucos entrarão por ela. Por quê? Porque é difícil. Não é fácil. Mas nós sabemos qual é o destino. Se nós tomarmos a entrada pela porta estreita, nós sabemos qual é o destino. É a vida eterna. Mas nós também sabemos, se nós tomarmos a porta larga, nós sabemos também qual é o nosso destino. Está fora do propósito do Senhor. Porta larga e caminho espaçoso. Quando nós falamos, né, de porta larga e caminho espaçoso, né, nós vamos encontrar uma multidão despreocupadas com o seu estilo de vida. E nesse caminho nós vamos conseguir levar tudo o que nós queremos e também todos aqueles que quiserem acompanhar aquilo que nós estivermos fazendo. A porta larga conduz o homem ao caminho de morte. A porta larga
é um caminho que relativiza o pecado. A porta larga se mostra agradável. Por quê? Porque nós temos os prazeres do mundo, uma alegria passageira. Na porta larga, não há exigência para entrar por esta porta e seguir neste caminho. Não tem exigência nenhuma se você quiser seguir o caminho dessa porta larga. Nós decidimos o que fazer nela. Nós decidimos o que levar. Nós decidimos como iremos entrar por essa porta e seguir por esse caminho. O Senhor diz que a porta larga, ela é fácil de detectar. Por quê? Perde um objeto pequeno, é mais difícil de encontrar, não é? Um objeto grande, se nós colocarmos ali para procurar, né? Aonde é que está o nosso painel? Todo mundo enxerga, é fácil, né? Agora, onde que está o botãozinho que liga? Nem sei se tem botão que liga, se é aqui ou se é lá, mas acha o botão que liga. É mais difícil, não é? Então, Jesus ele também traz um alerta para nós. Nem tudo aquilo que é fácil, nem tudo que está ao teu alcance é bom, vai te levar ao céu. Mas Jesus também ele fala de uma porta estreita e de um caminho apertado. E eu creio, queridos, que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia nós tomamos a decisão de seguir por esse caminho, de seguir por essa porta, sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar, sabendo que nós vamos precisar nos ajustarmos. E se hoje nós estamos no automático, Deus ele vem nos lembrar de que para encontrar com Ele, precisamos voltar para esse caminho. Precisamos voltar e entrar por essa porta. Ele direcionou esse caminho para nós. Como eu disse, Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. A porta estreita e o caminho apertado, ela conduz o homem ao caminho de vida. Temos algumas exigências. Como nós vimos, a porta larga, não existe exigências para você caminhar por ela. Por quê? Porque são os prazeres que o mundo te oferece. Mas, para nós estarmos no caminho do Senhor, né, nós vamos precisar tomar algumas atitudes nas nossas vidas. E uma delas é preciso assumir um compromisso pessoal com Deus. Entenda, a entrada por essa porta e seguir por esse caminho é individual. Não tem como você pegar uma procuração, representar a tua esposa para que ela entre por esse caminho e siga, entre por essa porta e siga por esse caminho. Não tem como. Não tem como os pais pegarem uma procuração para os filhos. É individual. É um compromisso meu e seu. Nessa porta nós vamos também precisar reconhecer que Jesus Cristo, né, Ele é o único Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós não estamos falando de uma instituição, não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de uma igreja. Nós estamos falando de que não há salvação em nenhum outro nome, se não for Jesus. E esse nome, ele está na porta estreita. Nós vamos precisar renunciar o pecado. A porta aberta, essa porta ela está aberta para todos, mas ela não está aberta para tudo.
Você entende a diferença? Não é tudo que você pode fazer quando você toma esse caminho. Existem regras, existem princípios, existem valores que nós vamos precisar renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso eu, os nossos desejos e buscar naquilo que a palavra tem para nós. Nós vamos precisar buscar uma vida de santidade. Nós sabemos que sem nós nos santificarmos, nós não vamos conseguir ver ao Senhor. É uma exigência desse caminho, santificação. Então nós vimos porta larga, caminho espaçoso. Porta estreita, caminho estreito. E aqui é como eu falei no começo, né? Eu preciso decidir. É uma decisão pessoal. Não é... Ela é coletiva, porque Deus, a sua vontade é para todos. Mas a salvação, ela é individual. Então, as nossas escolhas, elas vão ter consequência. Então, como eu falei lá no começo, né? Toda decisão, ela traz um temor, uma preocupação para nós. E essa decisão é vida eterna ou morte eterna. E o que você decide? O que eu decido? Essa é a vontade de Deus para nós, queridos. Quando Deus ele traz um ensinamento para nós, é porque Ele quer que nós sejamos com Ele. O sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. Ele veio para todos, mas não foi todos que quiseram aceitar. Então é uma decisão pessoal, é uma decisão individual, minha e sua. Sabemos que nós vamos precisar renunciar muitas coisas. Sabemos que nós vamos precisar tomar algumas decisões. E essas decisões às vezes podem doer em nós. Por quê? Porque às vezes é eu que estou no controle, é eu que estou no governo da minha vida. Deus, essa noite, Ele te chama. Se você quiser entrar por essa porta e escolher esse caminho, eu preciso governar a tua vida. Se nós quisermos governar as nossas vidas, não tem jeito. Nós não vamos conseguir alargar esse caminho, queridos. Ele é estreito. Se nós quisermos dar o nosso jeito, a nossa maneira, e querer alargar esse caminho, você está fora desse caminho. Porque você não muda aquilo que Deus estabeleceu. A palavra do Senhor, ela fala para nós também. Eu quero ler dois versículos, não tá ali no projetor. Deus diz assim, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. João 10, 9. Então, a porta que nós entrarmos, a palavra diz que Jesus é essa porta. A palavra do Senhor também diz em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ministramos. Eu queria chamar o pessoal do louvor para estar subindo.
né? Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ministramos, está ligado à pessoa de Jesus. E se nós não aceitarmos ao Senhor, se nós não entregarmos as nossas vidas ao Senhor, ou muitas vezes nós já entregamos, muitas vezes nós já estamos caminhando com o Senhor, mas como eu falei, às vezes nós estamos no piloto automático, fazendo as coisas e nem sabendo o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque já estamos acostumados com aquela vida. E aí a gente não consegue mais perceber quando é pecado e quando não é, quando nós estamos desagradando ao Senhor. Então o Senhor nos chama nessa noite para que nós nos voltamos à presença dEle, que nós voltamos a reconhecer ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a porta Ele já direcionou. Agora é uma escolha minha e sua, decidir seguir por ela. E eu aconselho, eu e você, seguir pela porta estreita. É difícil, mas como nós ministramos, né? Para mim foi uma experiência, né, diferente, você estar ali, mas qual foi o nosso objetivo? Anunciar a palavra do Senhor para aqueles que ainda estavam vivos, que precisavam tomar uma decisão. Por quê? Porque para a irmã Márcia o destino dela já estava selado, mas para nós, precisamos todos os dias buscar e estarmos renunciando aquilo que pode nos tirar desse caminho. Eu encerro essa ministração, né, com duas frases para que você reflita sobre aquilo que nós ministramos, né? Que nós busquemos a sabedoria e a direção do Espírito Santo para fazermos a escolha certa, seguindo o caminho de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, sabendo que a nossa origem era o pecado e a morte, e que nós venhamos perseguir o nosso destino, que é a salvação e a vida eterna. Coloque de pé, querido.